Você já parou para pensar como o consumo de álcool está presente na nossa cultura, nas comemorações e até na rotina? O que começa como algo social pode, para muitas famílias, se transformar em um desafio silencioso. Falar sobre alcoolismo ainda gera desconforto, mas a gente sabe que informação salva e transforma. Por isso, hoje a gente abre espaço para um tema que diz respeito a todos nós, porque prevenção não é responsabilidade de um só, é compromisso coletivo, não é mesmo? Quem está aqui comigo é o Rodrigo Marques, presidente do COMAD, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui para a gente falar sobre um assunto tão relevante no nosso município. Começa falando para o pessoal de casa, o que é o COMAD, como que ele atua no município? Certo. O nosso conselho ele atua de forma bem ativa em relação a principalmente a garantia de direitos de pessoas que procuram algum tipo de atendimento para lidar com essa problemática que a gente tem hoje, que é o uso abusivo de álcool. Não só de álcool, mas de outras drogas também. E a gente atua diretamente com as instituições que prestam esse tipo de atendimento. Para quê? Para fazer com que elas se regularizem dentro das leis, das normas, para prestar um atendimento mais qualificado para esse público. A tua experiência mostra que as pessoas, elas sabem a quem procurar. Quem é que procura primeiro? É a pessoa que está com o problema ou é a família? Em 90% dos casos é a família, até porque a pessoa que faz o uso abusivo, ou até mesmo já tem a dependência como uma doença, ela tem toda essa questão da estigmativa de vergonha, de se sentir mal com a situação, de não admitir esse problema, de não ver toda essa questão da amplitude que isso gera no meio social e familiar, e na grande maioria das vezes é o familiar que procura. Principalmente o álcool, né, ele traz um agravante que na grande maioria das vezes a pessoa alcoolista, ela acaba sendo um pouco mais agressiva, ela acaba não tendo um afeto dentro de casa, ela acaba ocorrendo acidentes tanto domésticos quanto de trânsito. Então, geralmente, o familiar que faz a procura do atendimento ou de algum apoio para que possa dar algum tipo de esclarecimento sobre aquele momento que a pessoa está passando. Muitos especialistas até alertam, né, sobre os danos do álcool, porque uma pessoa que usa crack, em pouco tempo, né, as pessoas percebem o que está acontecendo com ela. Diferente do álcool, que ela passa anos consumindo, trabalhando, se relacionando, e aí tem aquelas explosões, né, tem aqueles momentos, aquelas fases, e aí a família vai aprendendo a lidar com isso e todo mundo vai ficando doente junto. Sim, a gente percebe com as instituições que a gente presta o atendimento, né, a orientação, a faixa etária em relação ao público, né, dos alcoolistas quanto do dependente químico de outras drogas. E, geralmente, crack e cocaína pegam um público ali entre 20 e 30 anos e daí, como a problemática parece muito mais rápida porque é muito devastador, eles procuram atendimento nessa época da vida. E, geralmente, a pessoa que é alcoolista, ela procura ali entre os 40 e 60 anos porque é uma droga não tão progressiva, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê que a pessoa está passando pelo tratamento, ou por um acolhimento, ou por uma desintoxicação, os sintomas são muito até mais fortes do que uma pessoa que usa outro tipo de drogas. Geralmente o crack ou a cocaína é magro, né? Geralmente tu já tem uma característica física na pessoa, mas geralmente em uma semana a pessoa já está praticamente saudável novamente, lógico, passa por todo um processo de abstinência, que tem algumas questões assim que tu olha que é característica, suor, tal, nervosismo, ansiedade, mas o alcoolista já é outro. Geralmente é o quê? Tremedeira, alguns esquecimentos, ou não conseguir se alimentar, enjoo, geralmente precisa até de um atendimento médico para que faça alguma intervenção medicamentosa para que ele consiga se estabilizar. Bem, e é por isso que aqui em Joinville existe uma semana, né, para falar sobre isso. Já faz alguns anos, né, e aí eu gostaria que você explicasse como é que vai funcionar esse ano. Então, ela foi instituída oficialmente em 2017 e principalmente para fazer com que a população tenha mais acesso e conhecimento sobre essa problemática, né? E ela começou engatinhando porque era uma coisa totalmente nova, não existe, isso foi um piloto, né, praticamente feito nos municípios, e hoje a gente conseguiu chegar num nível assim de oferecer à população alguns atendimentos que até então não eram tão evidentes, como o quê? Rodas de conversa, tanto no CAPS quanto nas UBSs, em grupos de apoio. Então, não só na semana, mas na semana que antecede também a gente já está com ações que estão ocorrendo desde o dia 5 que passou e vai até o dia 26. E eu perguntava justamente para o Rodrigo sobre se as pessoas procuram. Imagine que você cresceu no bairro, seu pai, seu avô, seu tio, e de repente ele precisa de um auxílio. E aí eu falei, o que ele precisa? E qual que é a palavra que você disse para buscar ajuda? Humildade.
Humildade, gente, isso acho que é uma palavra simples, mas que tem um significado muito grande. Rodrigo, chegou uma mensagem pra gente, vamos dar uma olhadinha na participação. Olha, não gostaria de me identificar, mas na minha família tem meu pai que tem esse vício. Isso é muito doloroso para a família. Já tentamos conversar, mas ele não aceita tratamento. É muito triste. Muito triste. E eu imagino que esse relato não tem nome porque poderia ser o nome de qualquer pessoa aqui. Milhares de famílias passam por isso. Tem mais um. A Maria de Lourdes, infelizmente eu perdi meu esposo, minha casa e muitas coisas por causa do vício em álcool. Ele era alcoólatra, fiz de tudo para salvar meu casamento, mas ele não quis ou não conseguiu se libertar. Morreu cedo por conta desse vício maligno. Rodrigo, pela tua experiência, né? Então o que você diria para essas famílias? Muita paciência, sabedoria e informação, porque a gente tem que ter um poder, né, de persuasão nesse momento tão difícil e delicado, que a gente tem que fazer com que a outra pessoa se sinta sensibilizado do transtorno, da dificuldade, da saúde da própria pessoa, o que ela está passando, o exemplo que ela está dando para os seus familiares e para os seus filhos, que é esse legado que ela quer deixar ou não. Então é um trabalho muito difícil de você fazer esse convencimento. Por exemplo, quando chega numa internação, que é um estágio mais avançado, precisa ter a concordância da pessoa. Sim. Mas no CAPS, ali no postinho perto da casa, a pessoa, o familiar, pode buscar ajuda, participar da roda de conversa? Pode sim. Não só a pessoa que está passando por esse problema, o usuário, vamos assim dizer, mas o próprio familiar para ter acesso à informação e saber como lidar, porque como nos relatos que a gente ouviu, a família geralmente cria-se uma codependência, né? Porque a pessoa está entorpecida, indiferente da droga que ela está usando, e ela não está sentindo tudo o que está acontecendo ao redor dela. Então, um familiar que fica à noite sem dormir, fica angustiado, ansioso, isso traz também uma doença emocional, mental para a pessoa, né? Então, é importante ela também ter apoio nesse sentido e conhecimento para poder atuar dentro da sua própria casa. É um momento delicado, eu sei que dá aquela vergonha, aquele constrangimento, mas se você não fizer esse movimento de superar essa dor, pode ser pior lá na frente. Sim, vai se agravando cada vez mais, né? A gente, infelizmente, os relatos que a gente viu, na verdade, só muda de endereço, porque as histórias geralmente são as mesmas, assim, né? Você não está sozinho nessa. Não está sozinho. E Joinville tem prestado muita atenção nesse público, né? Então hoje a gente tem uma situação de calamidade pública, tem pessoas em situação de rua, que não é o caso que a gente está falando aqui agora, que na grande maioria das vezes a gente pode observar que o uso abusivo dessas pessoas são o uso de álcool, principalmente daquela marca de bebida que eles estão na mão sempre, né? Isso que a gente não falou das mulheres, que hoje não tem lugar para internar em Joinville, Sim. É um problema gravíssimo. Isso que a gente não falou dos jovens, isso que a gente não falou da pandemia, o quanto acentuou, o quanto tornou glamuroso tomar uma taça de vinho e tudo mais. Que começa assim, né, Rodrigo? Ninguém começa tomando uma garrafa no primeiro dia. É um assunto que a gente não esgota aqui, mas eu quero agradecer a você e reforçar. Então, o pessoal de casa que está nos acompanhando, acompanhar a partir de amanhã até o dia 26, então. Isso mesmo. Essa semana específica, mas que está aberta sempre, Isso né? mesmo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade.